Mulher resiste a assalto em Samambaia e é arrastada no asfalto pelo ladrão. As imagens que você vê na tela mostram que o criminoso não tem pudor e machuca a vítima, pouco se importando se ela vai sair dessa bem ou mal. Veja o que essa mulher passa na rua tentando segurar o que lhe pertence, o que provavelmente conseguiu conquistar com a luta de muito trabalho, e ele, sem dó, arrasta a mulher no chão e ainda bate nela. Vamos ver como é que essa história terminou daqui a pouquinho. O principal suspeito de assassinar mãe e filho num córrego do Sol Nascente era amigo do Lázaro Barbosa, aquele serial killer que no ano passado fez um estrago aqui no DF e no entorno. Parece que o Lázaro deixou aprendizes, viu? E a gente vai ter as informações na edição de hoje. Voltando a Samambaia, onde a mulher foi arrastada, um homem esfaqueou 5 pessoas, 4 mulheres e uma criança. Por ciúmes, esse assassino agrediu a companheira, as 3 amigas que estavam com ela e também uma criança. E mais, polícia interrompe dias de tortura que uma outra mulher vivia na mão do companheiro. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Olha, essa mulher foi encontrada trancada dentro do quarto em um condomínio, em uma área de luxo aqui em Brasília. Ela ficou sexta, sábado e domingo em cárcere privado. Que absurdo, meu Deus. Mulher morre de hepatite fulminante após tomar o chá emagrecedor 50 ervas. Esse produto estava proibido pela Anvisa desde 2020, mas ainda hoje é facilmente encontrado em lojas da internet e feiras populares. Ao vivo, um especialista vai nos explicar. Não é porque é natural que faz bem, tá? Fica o alerta. O governo do Distrito Federal autoriza concursos para a rede pública de ensino, para delegado da Polícia Civil e também para soldado da Polícia Militar. Atenção, concurseiros. Quantas vagas e quais serão os salários, a gente vê já já. E com a alta da inflação tá tudo muito caro, né? Gasolina, carne, supermercado, até ter um animal de estimação não tá barato. O preço da ração subiu cerca de 30%. De acordo com o IBGE, em 2021, a inflação dos alimentos para animais de estimação superou a dos humanos. Rações e petiscos para essas fofurinhas aqui subiram quase 24%. Uma alta 3 vezes maior do que a comida consumida pelos humanos no mesmo período. Já pensou, gente? Muito caro ter um animalzinho hoje em dia, né? Aqui em Brasília a gente diz que só existem 3 pessoas, né? Você, a pessoa que você conhece e a pessoa que conhece a pessoa que você conhece. Parece que o mundo do crime no Distrito Federal também é pequeno. Vocês se lembram do caso da mãe e da filha que foram encontradas mortas num córrego lá no Sol Nascente? O suspeito de matar Shirlene Ferreira da Silva, de 38 anos, que estava grávida de 4 meses, e a filha Tauane Rebeca da Silva, de 14 anos, o suspeito desse duplo assassinato era amigo do Lázaro Barbosa, aquele Lázaro, o criminoso que parou o Brasil no ano passado. Jefferson Barbosa dos Santos agora é procurado pela polícia. E desde que esse crime aconteceu no dia 20 de dezembro, o assassino não tinha sido identificado até agora. Agora foi. O repórter Paulo Vitor Tatuzinho está por dentro dessa história e fala com a gente da delegacia que investiga o caso. Ô Tatu, deixa eu começar te falando um negócio. Ali em dezembro, quando a gente passou algumas semanas tentando desvendar o mistério dessa senhora grávida de 4 meses e da filha dela de 14 anos que sumiram naquele córrego, se eu não me engano, córrego da Coruja, você trouxe a informação, uma região que já era perigosa, o crime já tinha muitos indícios de que era uma pessoa meio com cara de serial killer. Agora vem o amigo do serial killer e é ele o principal suspeito do crime. É com você, Tatu. Boa tarde. Oi, Malta. Boa tarde para você, a todos ligados no SBT Brasília, no DF e também na região do entorno. Você lembra muito bem que desde o dia 9 de dezembro do ano passado, quando a gente começou a contar essa história, né? Até então, o desaparecimento de mãe e filha, Shirlene Ferreira, 38 anos, que estava grávida de 4 meses, e a filha, a Tauane Rebeca, de 14 anos. A gente já falava que o local era um local onde Lázaro Barbosa de Souza, ele teria atraído, sequestrado a dona Cleonice e ali cometido aquela atrocidade. Ou seja, ali Lázaro passava o tempo todo. E agora a Polícia Civil, no caso a 19ª DP, que começou a investigar o caso desde o encontro dos cadáveres, né, tanto de mãe e filha, começou a elucidar e já identificou o autor, Jefferson Barbosa dos Santos, 25 anos. Agora você olha,
Parece, né? Barbosa, lembra Lázaro Barbosa de Souza, 32 anos? Mas o curioso, eram amigos, eram conhecidos da região. E agora a Polícia Civil, no caso a 19ª, procura, lógico, pistas, informações do paradeiro de Jefferson, que está foragido. Segundo informações, ele acabou saindo aqui do Distrito Federal e não se sabe o paradeiro dele. Mas para a gente ter mais informações, como que a Polícia Civil chegou até a identificação desse autor e principalmente sobre como andam as investigações por parte da Polícia Civil, ao meu lado, o delegado Gustavo Araújo, delegado-chefe aqui da 19ª DP. Doutor, primeiramente, boa tarde, bem-vindo ao SBT Brasília. Que história, né? Primeiro começou com o desaparecimento, até então a gente acompanhou tudo de perto. A delegacia era a 23ª DP, mas depois, por conta do encontro dos cadáveres, do lado de cá, ficou por parte da delegacia do senhor. Como é que começou esse trabalho de investigação desde o encontro dos cadáveres? Boa tarde para o senhor. Positivo, boa tarde. A partir do momento que tomamos ciência aí da localização dos corpos, nós pessoalmente, né, juntamente com a nossa equipe, deslocamos lá para o Córrego das Corujas, ali na região da Cachoeira da Morte, e apoiamos também os bombeiros na localização dos cadáveres e retirada dos cadáveres para fins de perícia criminal. Naquela oportunidade, ainda lá no final de 2021, colhemos elementos informativos na região e passamos a uma primeira linha de investigação onde apontava o Jefferson como partícipe na autoria delitiva. De forma que continuamos aí no final do ano passado, início desse ano, buscando aí elementos de prova e chegamos à autoria, né? Quer dizer, chegamos aí a participação de Jefferson nesse crime bárbaro, de forma que foi representado em juízo pela prisão temporária do mesmo e foi deferido pela Justiça. Como o Jefferson está foragido, né, nós não sabemos aí o local onde se encontra, teria evadido-se para a região da Bahia, na região ali da cidade de Mansidão. Logo após o crime, ele partiu alegando que iria para a Bahia. E a esposa dele, os parentes, têm domicílio ali na região de Mansidão. Mas nós não conseguimos localizá-lo, de forma que resolvemos publicar a sua qualificação, bem como a sua fotografia, para que, com a ajuda da imprensa e da comunidade nacional, possamos aí encontrá-lo, capturá-lo e efetuar sua prisão, recambiando aqui para o Distrito Federal, de forma a elucidar aí a autoria e motivação delitivas. Doutor, na época, um duplo homicídio que chamou muita atenção, não só aqui do Distrito Federal, mas do Brasil, pela forma como os corpos foram encontrados, né? Mãe e filha lado a lado. Pela análise, o laudo do Instituto Mais Legal, já deu para saber, foram mortas a facadas. Parece que a mãe, a Shirlene Ferreira, teria levado 37 facadas. Houve ali, doutor, deu para entender mais ou menos se houve uma tentativa de estupro por parte, por exemplo, da Tawane Rebeca, de 14 anos? Nós não descartamos essa possibilidade, de forma que precisamos aí da localização e oitiva desse criminoso, né, mas é uma linha de investigação, haja vista que houve aí a reação das vítimas. A adolescente levou uma facada na região do pescoço, mas o resultado da morte acusou aí o estrangulamento. E a mãe dela levou 37 facadas, diversas nos braços e nas mãos, e foi poupada ali a região abdominal. Acho que em defesa pessoal, haja vista que ela estava grávida. Agora, doutor, a semelhança, o curioso dessa história, Jefferson Barbosa dos Santos, 25 anos de idade, né? Segundo informações, era conhecido de Lázaro Barbosa. O local que nós estivemos, inclusive a gente acompanhou o trabalho do senhor quando houve encontro desses cadáveres ali, um local de difícil acesso. E era um local que, inclusive, Lázaro, na época que teve aquela tragédia com a família, né? Ali na Ceilândia, ele também teria passado por ali, inclusive atraído Dona Cleonice e ali cometido outro crime. Ou seja, Jefferson era conhecido de Lázaro. Positivo. Temos informações de que tanto o Jefferson quanto o seu irmão eram amigos ali do Lázaro, utilizavam ali, eram tidos como carroceiros aqui da região e teriam cometido crimes aí na região em conjunto. O Jefferson, inclusive, ele ali na região era tido como amigo
do Lázaro, ele se vangloriava de ter sido amigo do Lázaro e ambos participarem ali de eventos ali na região da Cachoeira da Morte. Agora, doutor, o Jefferson, ele já é conhecido do meio policial, inclusive estava vendo o histórico, ele tem até passagem, foi vítima de tentativa de latrocínio. Positivo, ele tem algumas ocorrências, tem essa ocorrência em que ele foi vítima. Temos aqui apenas uma ocorrência em que consta como autor aí de lesão corporal, mas não descartamos hipótese de ter cometido delitos e ser imputada aí a autoria para ele em outros estados aí da federação. Já vista que veio do estado do Nordeste. Para quem está em casa agora assistindo a grande audiência do SBT Brasília, que não é só aqui em Brasília, mas também na rede mundial de computadores, a internet, YouTube, redes sociais, Facebook, que sabe do paradeiro de Jefferson Barbosa dos Santos, 25 anos, como pode contribuir com a ação da Polícia Civil? Inicialmente nós pedimos aí que qualquer pessoa que verifique e constate a presença desse Jefferson, que faça a comunicação imediata às autoridades policiais locais. Haja vista que encontra-se um mandado de prisão temporária em aberto e estamos aqui na 19ª DP aguardando aí o contato das autoridades policiais ou mesmo da comunidade nacional, no número 197, bem como aqui na delegacia 3207-6793. Só para repetir, 3207-7693. Corrigindo aí, esse é o meu telefone direto aqui do meu gabinete, bem como através do 197 aqui a nível do Distrito Federal, toda a PCDF tomará ciência aí para que possamos aí fazer o recambiamento se caso ele seja preso em outro estado da federação. Doutor, uma última pergunta antes de passar para o Felipe Malta no estúdio, que ele tem pergunta também a fazer. O Jefferson, deu para entender na investigação, lógico que a investigação continua, porque vocês vão ter a oitiva com ele, assim que, lógico, encontrá-lo, para saber se ele teria agido sozinho ou teria contato com a participação de alguém, de algum autor ali, outro autor. Em tese ele alega, ele fez contato com o seu irmão através de um telefonema, quando ele alegou que não teria sido o executor dos homicídios, mas que saberia quem seriam, mas nós não temos dúvida da sua participação. Pode ser realmente que tenha havido aí uma coautoria e vamos aí desvendar a partir da sua prisão. Quando através do seu interrogatório, esperamos aí saber da motivação e da autoria delitiva, se houve coparticipação. Aí, Malta, doutor Gustavo Araújo, delegado-chefe aqui da 19ª DP, que fica aqui no Pé Norte, em Ceilândia, trazendo aí novidades sobre esse caso. Autor identificado, desse duplo assassinato, mãe, Chilene Ferreira, 38 anos, filha, Tawane Rebeca, 14 anos, e ele se encontra foragido. E a Polícia Civil pede essa ajuda. Aí do estúdio, Malta, alguma pergunta a fazer para o delegado Gustavo Araújo? Eu tenho, Tatu. Rapidinho é o seguinte, como você bem lembrou, a gente está sendo transmitido não só aqui no Distrito Federal e no entorno, inclusive a gente tem se surpreendido várias vezes com as mensagens de telespectadores de fora do DF, em torno da Bahia, do Pernambuco, vários estados brasileiros, até de fora do Brasil. Aqui o morador do DF e das cidades em volta de Goiás, quando discar 190, 197, a gente sabe que vai cair na polícia daqui ou na polícia de Goiás. Mas aquela pessoa que agora está lá na Bahia, por exemplo, está assistindo a gente pelo YouTube, viu a foto do Jefferson aqui, já que é para lá que ele pode ter fugido, e quer ajudar a polícia a capturá-lo, lá na Bahia vai ligar para a polícia de lá e ela transmite a informação para a polícia daqui? Doutor, o Malta faz uma pergunta interessante no estúdio, que a gente não tem audiência só aqui em Brasília, mas a gente transmite nas redes sociais hoje em dia, YouTube, Facebook. Por exemplo, o cidadão na Bahia que se deparar com esse rapaz, o Jefferson Barbosa dos Santos, 25 anos. Qual o procedimento? É ligar na polícia baiana? O que deve fazer? Por exemplo, a polícia baiana pode entrar em contato com vocês aqui? Positivo. Inclusive, nós estamos aí fazendo contato com o policiamento da região para que possamos aí efetuar a prisão em conjunto. Mas de imediato a pessoa que verificar a presença desse foragido pode comunicar, deve comunicar imediatamente ali a polícia local, que fará a sua detenção e nos comunicará aqui para que possamos aí fazer o recambiamento. E também pode fazer o contato aqui diretamente com a Polícia Civil aqui do Distrito Federal através do prefixo 61 3207 7693, que é o meu telefone
do meu gabinete, né? E aí a gente pode fazer aí imediatamente contato com as autoridades locais. Aí, Malta, todo o trabalho da Polícia Civil aqui do Distrito Federal imbuídos aí nessa caçada, né? Mais uma vez caçada a um criminoso, esse que desta vez cometeu um duplo homicídio, matando mãe e filha, Jefferson Barbosa dos Santos, de 25 anos de idade, que se encontra foragido. Malta. Muito obrigado, Tatuzinho, pelas informações. A gente está ao vivo, então eu vou pedir a paciência de você, telespectador, para que duas coisas ocorram aqui na tela enquanto nós estamos falando. Primeiro, pessoal aí de trás, vamos colocar esse telefone aí na tarja para o pessoal entender. É 61 3207 7693. Mais uma vez, 61 3207 7693. Com esse telefone na tela, eu quero pedir a ajuda de você, telespectador de fora do Distrito Federal, que porventura tenham visto esse homem. Entenda, em dezembro a gente estava aqui no Distrito Federal tentando elucidar o assassinato de mãe e filha. Shirlene, de 38 anos, estava grávida. Tawane, de 14 anos, estava grávida, era filha da Shirlene. As duas saíram para ir tomar banho de cachoeira, num dia como outro qualquer. Nunca mais voltaram para casa. Semanas depois foram encontradas mortas, debaixo de um monte de folha seca e de mato. A polícia levou algumas semanas para entender o que tinha acontecido. É isso aí na tela, 61 3207 7693. E aí o que a polícia pode dizer hoje é que este homem que aparece na tela para você e que foi identificado como Jefferson Barbosa é o principal suspeito de ter cometido esse crime. Quem é esse rapaz que você está vendo na tela? Um homem, morador ali da região, que se vangloriava de ter sido amigo do Lázaro Barbosa. Entenda, é Jefferson Barbosa e Lázaro Barbosa. Eles eram parentes? Não, eles eram amigos. E este homem que você está vendo na tela, que é o Jefferson, ali para os conhecidos e na região, se vangloriava de ter sido amigo do Lázaro Barbosa, que foi aquele serial killer conhecido no país inteiro, que cometeu chacina, matou a família Vidal, depois trocou tiro com um fazendeiro, terminou morto num confronto com a polícia. Parece que ele deixou um aprendiz. E este homem que está aí na tela é procurado hoje pela polícia. Semana passada, quando uma mulher aqui no SIG foi assassinada pela manhã, nós colocamos a foto do suspeito e horas depois a polícia conseguiu encontrá-lo. Então, nesse momento que a gente entende que tem uma boa audiência aqui no Distrito Federal, no entorno e também fora da nossa região, a gente pede a ajuda de você, telespectador, para que, se por acaso vir esse homem perto da sua casa, do seu trabalho, se cruzar com ele na rua, presta atenção e ligue para a polícia. Você que está fora do DF, o telefone é esse, 61 3207 7693. Até o fim do jornal, se der tempo, a gente volta com ele de novo, coloca essa imagem na tela para você fixar bem. É um homem perigoso, tá? Aprendeu com o Lázaro Barbosa como cometer certas atrocidades. E, por fim, deixou mãe e filha, mãe grávida, morta aqui no Distrito Federal. Continuando ainda com os assuntos do fim de semana, porque olha, essa segunda-feira está pesada. E agora o que você vai ver é uma história chocante. As imagens são fortes, eu tenho certeza que você vai ficar se perguntando o que faria você se estivesse no lugar dessa mulher, que foi arrastada por vários metros ao resistir a um assalto lá em Samambaia. Vê na tela. Câmeras de segurança registraram tudo. As cenas que a gente está mostrando ocorreram na última sexta-feira pela manhã. A mulher caminha pela calçada, quando o assaltante vai em direção dela, você está vendo aqui na tela, né? A vítima resiste, acaba sendo jogada no chão. DTV, pode deixar aí na tela cheia, porque senão a gente perde a imagem. E ela é arrastada, o homem não se preocupa. E o criminoso, como você viu, começa então a dar socos no braço dela. Diante das agressões, coitada, a mulher solta a bolsa e o bandido foge. Essa vítima sofreu uma lesão no braço e uma luxação no tornozelo. Olha que agressividade, provavelmente rasgou a roupa ali também. Enquanto esse homem com essa força puxava. E ele começa a bater, sem medo, vou levar a sua bolsa sim. De acordo com a vítima, o bandido levou a bolsa com documentos, com cartão, com 2 telefones celulares. Então vamos lá, a mulher perdeu um bom dinheiro nesse ataque lá em Samambaia na sexta-feira pela manhã. É mais um registro de como a criminalidade hoje em dia, quando te aborda na rua, não quer só levar o que você tem e que demorou tanto para você conquistar. Ele está disposto a te machucar, a ferir sua integridade física, quando não atentar contra a sua vida, com a arma, com uma faca. Então, embora essa mulher ali naquele momento tenha reagido, querendo defender algo que ela deve ter lutado tanto para conquistar, a gente reforça aqui o nosso pedido para que nesse momento você mantenha calma, porque se esse homem ali agora estivesse com uma faca e disposto a machucar essa mulher de verdade, ele teria feito. E aí nessa segunda-feira a gente podia estar noticiando uma tragédia pior. Então, esse homem não tem nada a perder. Nós temos a vida da gente, as pessoas que nos amam,
os seus sonhos que ainda vão se realizar. Então, se isso acontecer com você na rua, respira fundo, pede a Deus para você ter calma e deixa levar, porque a sua vida é o que mais importa. Ela podia ter se machucado muito feio aí, né? Na manhã do domingo foi enterrado o ciclista de 38 anos, o Joelson Fernandes dos Santos. Ele foi atropelado numa avenida do Distrito Federal, a gente mostrou aqui na sexta-feira, né? Uma tragédia. O autor é um homem que cumpria regime no semiaberto, quer dizer, tinha que estar na rua para trabalhar e voltar para a cadeia para dormir, mas na verdade, enquanto estava na rua, estava praticando novos crimes. Roubou um carro e na tentativa de fugir da polícia, acabou atingindo e matando esse ciclista. O último adeus ao ciclista e bombeiro civil, Joelson Fernandes, de 38 anos de idade, foi marcado por muita dor e comoção. Deus vem confortar cada coração em nome de Jesus. Joelson recebeu diversas homenagens. Com o caixão em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, o cortejo, com a presença de vários ciclistas, parentes e amigos, fez o trajeto da via estrutural até o cemitério Campo da Esperança. No caminho, uma parada no local onde Joelson foi atropelado e morto. Como forma de pedido de justiça, uma bicicleta branca foi instalada. Para os colegas de pedal, uma dor sem tamanho e também um pedido por mais paz no trânsito. A gente se sente muito inseguro, né, com o trânsito e tudo mais. A gente fica muito desprotegido, né? E esse movimento hoje é muito importante para o ciclismo, porque a gente não vai se calar, né? Nós queremos justiça, que seja respeitado o ciclista, né? Ciclista também é gente. Ainda abalada e sem entender o que aconteceu, a mãe de Joelson, Dona Hilda, entoava a fala de pedido de justiça pela morte trágica do filho. Ao corpo do teu filho debaixo da terra fria. Durante a cerimônia de enterro, os ciclistas, amigos de Joelson, fizeram uma homenagem. Desde o momento em que o caixão deixou o caminhão do Corpo de Bombeiros, um túnel humano se formou e muitas palmas foram entoadas. São muitos ciclistas que participam deste momento, desse último adeus ao ciclista que acabou morrendo aí, vítima, atropelado por um suspeito que estava solto, inclusive após cometer vários crimes. Nesse momento agora, veja só a grande quantidade de ciclistas que dão esse último adeus ao ciclista atropelado e morto nessa última semana aqui no Distrito Federal. Nós buscamos apenas a nossa liberdade, que nós seres humanos temos direito à liberdade, né? Nosso amigo e irmão, um homem exemplar, um excelente filho, excelente amigo, né? Mesmo às vezes com o decorrer da vida, com caminhos diferentes, ele era amado, ele era lembrado. A gente assistiu aqui na sexta-feira o choro da Dona Hilda, que é a mãe desse rapaz que morreu por causa da ação irresponsável e criminosa desse homem que estava no semiaberto. E mesmo depois, eu quero lembrar isso aqui, depois de ter praticado 2 homicídios consumados e 2 tentativas de homicídio, teve o benefício de estar no regime semiaberto. Imagina na cabeça dessa mãe que perde um filho, que cuidava dela, que a protegia, que a ajudava no seu sustento, entender que ela mora num país em que um homem que mata 2 pessoas e tenta matar outra pessoa, que foi o filho dela. Essa é a senhora, essa é a Dona Hilda, que na sexta-feira a gente ouviu aqui o desabafo e com quem a gente compartilhou da nossa solidariedade. Colocado atrás das grades e que a justiça possa, enfim, não só responder a um clamor da sociedade, porque o papel da justiça não é esse, né? Há muitas vezes que a gente fica muito revoltado com algum caso e a lei diz que não pode ser tão dura a punição. As 2 e agora mata o filho da Dona Hilda. Se ele voltar a ter o benefício do semiaberto, para criminosos irresponsáveis que não querem se emendar na vida, querem ir para o semiaberto, não é para sair da cadeia para trabalhar não, é para cometer outros crimes e colocar a vida de outras pessoas em risco. A Polícia Militar prendeu o homem que bateu numa viatura da corporação por volta das 6 da manhã do domingo. Veja, o veículo da PM estava estacionado no 15º Batalhão. Momentos depois do ocorrido, aí veio o homem ali que estava dirigindo o carro vermelho, bateu na viatura,
Aí viu se ia acontecer alguma coisa, se ia chegar a polícia para prender ele ou não. Não chegou ninguém, ele saiu voado dali. Aí você vai ver que daqui a alguns instantes um policial chega correndo e tenta ir atrás desse criminoso. Uma equipe localizou o carro e o homem que tentava desamassar o capô do veículo, né? Foi feita a abordagem e o motorista confessou ter batido na viatura. No entanto, se recusou a fazer o teste do bafômetro, mesmo tendo várias latas de cerveja dentro do carro. Diante dos fatos, o condutor foi levado à 8ª delegacia, onde foi autuado por embriaguez ao volante. Talvez tenha se recusado a fazer o teste do bafômetro, porque se tivesse feito ia ser crime de trânsito, né? Ele ia sair dali preso. Foi registrada a ocorrência de trânsito envolvendo veículo oficial. O motorista foi detido em flagrante por embriaguez ao volante e foi estabelecida uma fiança de R$3 mil. O veículo foi removido ao depósito do Detran. Imagina chegar na madrugada de domingo com um tantinho de lata de cerveja dessa dentro do carro, se bebeu ou não bebeu. O fim de semana foi maluco aqui no Distrito Federal. Esse é um caso de um homem que ameaçou, bateu e prendeu a mulher por 2 dias. Mais um caso de violência doméstica no Distrito Federal, esse que parece uma sequência de horas de tortura que essa mulher passou. A Polícia Militar deteve esse homem que agredia a companheira desde a última sexta-feira. E por pouco, né? A gente não está aqui noticiando algo muito pior. A Kátia Gomes está ao vivo com a gente, tem as informações de como que a polícia conseguiu virar o jogo, hein, Kátia? E prender quem estava prendendo outra pessoa. Boa tarde para você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, a Polícia Militar foi responsável pela prisão desse homem que manteve a companheira trancada dentro do quarto desde a última sexta-feira, né? Foi sexta, sábado e domingo, ela trancada dentro do quarto, sendo agredida pelo companheiro. A vítima tem 45 anos e o agressor 55 anos. E olha o detalhe desse caso, Malta, a gente fala, né, de diversos casos de violência e muita gente acredita que isso não acontece em todas as classes sociais, mas acontece sim. Inclusive, nesse caso, a mulher estava em um apartamento de um condomínio de luxo que fica às margens do Lago Paranoá. Então, acontece sim com diversas classes sociais. E a Polícia Militar, que foi responsável, né, por essa prisão, então por isso eu vou conversar agora com o aspirante Claudino, que está aqui ao meu lado, para dar detalhes dessa ocorrência. Uma boa tarde. Como é que foi que vocês conseguiram chegar até esse criminoso? Porque ele até tentou fugir, né, de tudo isso. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. A polícia recebeu essa denúncia através do nosso centro e de pronto se deslocou ao local para atender essa ocorrência de possível lesão corporal e cárcere privado. Ao chegar ao local, constatamos que a vítima estava com vários ferimentos e que de fato estava ocorrendo cárcere privado. Nesse primeiro momento, o infrator não foi localizado. Após o intensificamento do patrulhamento na área, nós conseguimos locar esse infrator e apresentar à delegacia, onde foi preso em flagrante. Na delegacia, a vítima falou o quê? O que ela contou? O que aconteceu ali durante esses dias? Ela contou que ela estava sendo agredida desde a sexta-feira, no dia 4 já tinha 2 dias que ela estava em cárcere privado e que a Polícia Militar, graças a Deus, conseguiu realizar a prisão desse homem e salvá-la desse cárcere, desse pesadelo que ela estava vivendo. E eles eram companheiros, né? Moravam juntos? Isso, o que ela nos informou era que eles eram companheiros e residiam junto nesse apartamento e que desde sexta-feira ela estava sendo agredida. E ele foi encontrado onde? Às margens do condomínio, ele não foi encontrado diretamente no apartamento onde eles conviviam. Foi encontrado nas proximidades do local. Então vocês conseguiram, né, impedir que algo pior acontecesse, porque ela presa desde sexta-feira, foi encontrada ontem, domingo, né, sendo agredida, algo pior poderia ter acontecido. Com certeza, a gente sabe que vários casos desses ocorrem desfechos fatais. A Polícia Militar conseguiu intensificar esse patrulhamento na área e realizar a prisão desse infrator. Tá certo, então muito obrigado pelas informações. Então é isso, Malta, essas são as informações sobre esse caso. Essa mulher de 45 anos que ficou aí trancada dentro do apartamento num condomínio de luxo aqui em Brasília, né, durante todos esses dias sendo agredida pelo companheiro. Kátia, 2 perguntas para você. Primeiro, só deixa claro aqui, como é que essa mulher conseguiu prestar socorro? E outra coisa que eu queria que você perguntasse para o policial para ver se ele nos ajuda a esclarecer. Essa mulher estava sendo agredida e mantida presa num condomínio de luxo às margens do Lago Paranoá. Tem diferença entre o agressor de mulher rico e o pobre?
Porque a gente está percebendo que a mulher rica também apanha, também é mantida presa, mas evidentemente eu não sei se ela tem uma rede de apoio, como talvez ela não dependa tanto do marido financeiramente, o jeito é ele prender essa mulher dentro de casa, porque senão ela vai fugir mesmo. Mas começa respondendo, como é que essa mulher conseguiu pedir socorro? Tá, ele fez duas perguntas. Primeiro, como que essa mulher conseguiu pedir socorro, se vocês têm essa informação. E a outra primeiro responde essa, vocês sabem como que essa mulher conseguiu pedir socorro, se foi ajuda? A Polícia Militar recebeu essa denúncia anonimamente. Ela não foi diretamente a mulher que ligou para a polícia, recebeu essa denúncia anônima e conseguimos localizá-la através do local informado na denúncia. Por isso que é bom, né? A denúncia anônima ajuda bastante. E a outra pergunta do Malta é o seguinte: qual que é a diferença, na sua experiência, da mulher que tem dinheiro, a mulher rica, e a mulher pobre que é agredida? Porque a gente sabe que muitas mulheres que não têm condições financeiras acabam sendo agredidas e ficando, né, nesse meio por conta de dependência financeira. Mas no caso da mulher que tem condições, existe uma diferença entre os tipos de agressão? Assim, para a Polícia Militar não há distinção entre a pessoa que tem condições ou não. Nós atendemos todos os tipos de ocorrência. Nós entendemos que às vezes a pessoa, quando não tem condições, tem essa dependência financeira, mas mesmo a pessoa que tem ou não, nós iremos atender as ocorrências da mesma forma. Não, claro, certo. O senhor explicou a questão do atendimento, né? Mas eu acho que o Malta quis questionar um pouquinho dessa questão social mesmo, né? Será que nesse tipo de caso seria mais uma dependência emocional, assim, de amor? Por que a mulher não sai? Nós não temos grandes informações a respeito de como era a convivência dos dois. O que ela conseguiu passar para a gente é que eles conviviam, eram companheiros há um tempo, certo? E que ela não aguentava mais sofrer essas agressões, por isso que aconteceu de chamar a Polícia Militar e nós conseguimos atendê-lo. Certo, então, muito obrigado pelas informações. Eu volto com você, Malta. Obrigado, Kátia, pelas informações. O que eu trouxe aqui como hipótese, eu não sei se talvez não seja a Polícia Militar que consiga nos explicar, mas a gente não noticia com muita frequência que a mulher é mantida em cárcere privado quando ela está sendo agredida numa região em que ela já é vulnerável, aqui no Distrito Federal. Me parece, aqui eu estou trazendo uma opinião de quem está acompanhando o noticiário todos os dias, que quando a mulher depende financeiramente do marido, ele nem precisa trancá-la dentro de casa, porque, coitada, ela já está trancada pela situação que vive. Se você sair de perto dele, vai passar fome, se sair de perto dele, talvez os filhos passem a ter necessidade e não ter o que comer. Então esse homem consegue manter essa mulher presa dentro de casa sem fazer esforço. E aí, às vezes, ela aguenta apanhar, aguenta xingamento, porque dali ela não tem condição de sair. Já no caso de uma classe social mais rica, talvez até pela rede de apoio que essa mulher dispõe, esse homem não teve alternativa para mantê-la dentro de casa se não fosse trancando ela ali. Porque senão ela teria saído, pedido ajuda para a própria família, ou talvez tenha uma profissão que garanta o sustento dela. Então a gente tem que prestar atenção, porque isso diferencia a política pública que a gente tem que fazer. Uma delas é incentivar a denúncia anônima, porque no caso dessa mulher aí, que a gente está vendo agora, que era mantida presa dentro de um apartamento, num condomínio de luxo, se não fosse o vizinho ou a vizinha, ou alguém que conhece, entender plenamente que em briga de marido e mulher se mete a colher sim, talvez ela estivesse presa lá até hoje. Porque num condomínio como esse, isso ia passar batido. Então fica aqui o recado, esteja você onde estiver, na região pobre, na região rica, no condomínio de luxo ou no condomínio de classe média, você viu que uma mulher está passando perigo, ligue para a Polícia Militar e peça ajuda. Às vezes ela não está conseguindo pegar num telefone para discar 190, está contando com você para chamar ajuda e evitar que algo pior aconteça. Você tem visto com frequência aqui no SBT Brasília notícias sobre roubos de cabos de cobre, né, que tem prejudicado a vida de todos nós. Mas dessa vez os criminosos se deram mal. Policiais militares do 3º Batalhão prenderam 3 homens enquanto eles furtavam cabos de energia na 710/711 da Asa Norte na noite de sábado. Os bandidos foram denunciados pelos próprios moradores. 2 suspeitos com as características passadas pelas testemunhas foram encontrados perto de um poeiro. Dentro dele estava um 3º homem, dentro desse poeiro, que estava cortando os cabos. Os criminosos foram conduzidos para a 5ª Delegacia, onde foram autuados por tentativa de furto. Agora a gente traz uma notícia para quem gosta de se aventurar em loucuras para emagrecer. Muita atenção! A morte de uma enfermeira, depois de tomar um chá emagrecedor em cápsula, alerta para os riscos do uso desse tipo de produto.
A vítima teve uma hepatite fulminante. O composto é proibido pela Anvisa e a empresa que o vendia funcionava de forma irregular. Eu tenho certeza que você em casa tem uma amiga, talvez a sua mãe, a sua irmã, uma tia, que vira e mexe está insatisfeita com o próprio corpo ou com o peso na balança e resolve fazer algumas loucuras. Ah não, esse chá é natural, então eu posso tomar. Não é porque é natural que vai te fazer bem. Não é porque é natural que você pode tomar sem preocupação. Inclusive, pode fazer tão mal que pode te matar. Foi isso que aconteceu com essa enfermeira e a gente vê agora na reportagem. Edmar Abreu, de 42 anos, morreu na última quinta-feira, após ter sido diagnosticada com uma hepatite fulminante, por consumir um chá para emagrecer. A enfermeira estava internada no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e precisou de um transplante urgente de fígado, mas o corpo rejeitou o órgão. Segundo a família e colegas de trabalho, ela começou a ter ânsia 2 semanas antes e decidiu procurar um médico. Fizeram os exames de sangue, viram que estava tudo alterado. Eles já seguraram ela. Sabe, ela foi piorando, foi transferida para o HC, já com o diagnóstico de hepatite fulminante e a necessidade de um transplante. E nesse processo, a doutora falou, ela não tem nenhuma doença que tenha provocado. Você via pelo aspecto do corpo dela que era saudável. Falou assim, procura nas coisas dela para ver se tem algum remédio. Foi onde a gente foi mexer e a gente achou aquele frasco. O produto que provocou a reação em Edmar era vendido em cápsulas e se dizia natural, mas contém ervas que, segundo os especialistas, se usadas de forma prolongada e em doses excessivas, podem causar sérios danos ao fígado, inclusive a hepatite fulminante que matou a enfermeira. Essas ervas chamadas de medicinais, carqueja, chá verde, cava-cava, que aparentemente estavam contendo dentro desse medicamento, elas são já consideradas como hepatotóxicas, ou seja, elas causam dano no fígado. Apesar de ter comercialização proibida pela Anvisa, os 50 ervas emagrecedor é vendido sem receita pela internet. A empresa já teve produtos apreendidos pela agência em 2012. Na Receita Federal, o CNPJ está extinto desde 2015. A Anvisa disse em comunicado que o produto não pode ser classificado como alimento nem como suplemento alimentar. Pouco antes da enfermeira morrer, a médica Liliana Ducati, da Divisão de Transplantes do Hospital das Clínicas, publicou nas redes sociais um alerta a respeito do uso de substâncias que se dizem naturais, mas que podem causar sérios danos ao corpo. Tem vários relatos que mostram casos de hepatite fulminante por uso de chá verde. Então, nós recomendamos não fazer o uso desse tipo de medicação. A dor é grande, a perca, nada vai trazer a minha irmã de volta. Eu só queria ela de volta. Não vai voltar. Meu Deus do céu, hepatite fulminante por uso até de chá verde, tudo em excesso pode fazer muito mal. Sobre esse tema a gente conversa agora ao vivo com o André Watanabe, ele é cirurgião do aparelho digestivo e especialista em transplante hepático, que é o transplante de fígado. Doutor André, muito obrigado por estar aqui conosco. Casos como dessa enfermeira acendem um alerta para esses produtos que são ditos naturais, mas que podem trazer risco muito grave, especialmente esse tal de 50 ervas, que até proibido é. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, agradeço o convite para estar aqui falando sobre esse assunto. Realmente é uma situação muito grave. Nós temos aí no mercado várias medicações, vários chás emagrecedores que são vendidos sem receita médica. Esses chás eles contêm uma série de princípios ativos que podem causar dano real e grave para o fígado e, em alguns casos, evoluir, como essa paciente foi mostrada na reportagem, para uma hepatite fulminante, que é quando há uma perda aguda, uma perda muito rápida de função do fígado, né? E esse paciente evolui com falência do órgão e muitas vezes pode necessitar de um transplante de fígado de urgência. No caso desses 50 ervas, qual que é Porque eu estou querendo distinguir aqui, doutor, aquele chá que as pessoas tomam por hábito e que acreditam que não vai fazer muito mal mesmo, que é o chá de erva doce, talvez um chá verde mais fraquinho. O problema desses 50 ervas é ele combinar tanta coisa numa única cápsula e talvez exige tanto do fígado? O problema desses chás é que eles contêm muitos princípios ativos, muitos até que não estão descritos, né, no rótulo lá dessas medicações. Então, diferente desses chás que a gente compra, que são os chás naturais, essas medicações
vendidas como emagrecedores, eles contêm vários princípios ativos que são muitos hepatotóxicos. E a gente não sabe nem a dosagem, porque não tem na maioria deles nos rótulos, a dosagem desses princípios para a gente saber, né, e também não foram testados eles clinicamente, para a gente saber os riscos dessas medicações. Então, realmente, eles são muito perigosos. Em alguns pacientes, eles podem causar danos muito importantes para o fígado. O que o senhor pode deixar de recomendação para o nosso telespectador? Para que a gente também não estimule ninguém aqui a abrir mão do chá que já toma há muito tempo e que sabe que não faz mal. O que faz mal e o que não faz mal? Primeiro, talvez seja olhar o que está proibido e o que está liberado pela Anvisa, né? Exatamente. O mais importante é você fazer qualquer tipo de tratamento com orientação médica. Normalmente, muitos desses chás, eles são prescritos pelo vizinho, pelo amigo que tomou, falando que é natural, como foi dito na reportagem, né, que se não fizer bem, mal não faz. Isso não é verdade. Como eu falei, esses chás, essas combinações, elas têm muitos princípios que fazem mal, sim, para o fígado, que podem causar dano muito grave. Então, o mais importante é fazer qualquer tratamento para emagrecimento com orientação médica, usando medicações que foram testadas clinicamente, que têm aprovação da Anvisa, porque aí sim nós conhecemos os potenciais riscos dessas medicações e conseguimos controlar as dosagens corretas e etc. Então é muito importante fazer isso com orientação adequada. Doutor André, muito obrigado pela presença, ficou a recomendação aqui para o nosso telespectador. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, todo dia eu tomo aqui no SBT um chá de guaco com laranja, que é uma colega minha que traz. Eu posso continuar tomando? Esse faz bem ou é melhor eu parar também? A gente tem que ver direitinho o que tem nesse chá, tá? Mas é importante a gente olhar direito o rótulo, ver se está aprovado, se é uma medicação que a gente pode prescrever tranquilamente, tá bom? Ficar de olho. Muito obrigado pela participação. Até a próxima, viu? Até a próxima. Um abraço. Obrigado. A gente tem que tomar cuidado, né? Esses produtos... Hoje é tão fácil ter acesso à informação. Então coloca lá na internet o nome do chá que você está comprando. Coloca Anvisa. Porque se tiver sido alguma coisa proibida pela Anvisa, logo o buscador vai te trazer alguma notícia ou alguma informação confiável de que é melhor você não tomar aquilo pelo bem da sua própria saúde. Meio-dia 24. Ainda falando sobre saúde, mas agora na pandemia, 78% da população do Distrito Federal está vacinada contra a Covid-19. Quando a gente fala desse número, a gente não está falando só de saúde não, tá? Porque a vacinação interfere diretamente na rotina das pessoas. A volta da normalidade, para a economia ser retomada. Para você ter ideia, o avanço da vacinação aqui no DF fez cair o número de desempregados no comércio da capital. Vitória Mello está ao vivo com a gente. Ô Vicky, um alívio, né? Em tempos tão difíceis como esses que a gente está vivendo. Um respiro e tanto, né, Felipe? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, um levantamento feito pelo Sindivarejista mostrou essa recuperação da economia. Para ter uma ideia, em dezembro de 2020, no auge da pandemia, o comércio do DF tinha cerca de 291 mil desempregados. Em dezembro do ano passado, né, de 2021, esse número caiu para 263 mil desempregados no comércio. Foi uma queda de cerca de 9,5%, é ainda tímida, né? Mas é muito importante para quem quer se recolocar no mercado de trabalho, Felipe. E a previsão para 2022 é ainda melhor. Como você disse, 78% da população aqui do DF está com a imunização completa e se todo mundo continuar nesse caminho, o resultado vai ser ainda melhor. Chegando agora a hora para muita gente tomar a dose de reforço. Então, a expectativa do Sindivarejista é que neste ano caia em 30% o desemprego no comércio aqui da capital. E a explicação para isso é fácil, né? Com as pessoas com a imunização completa, tomando a dose de reforço, as pessoas se sentem mais seguras para voltarem às ruas, irem num shopping fazer uma compra, numa loja de rua, o que é muito importante para a economia, né? O que é muito importante, imagina quantas milhares de pessoas não ficaram desempregadas agora nesse período de pandemia. Então a expectativa é boa. O Sindivarejista reúne 30 mil lojas, né? Lojas de shoppings e também de rua, representam todos esses comerciantes e tem percebido esse movimento. O vice-presidente do Sindivarejista comentou o assunto, mandou um vídeo pra gente, então vamos ouvi-lo. O aumento da vacinação contra o Covid-19
reduziu o total de desempregados no comércio do Distrito Federal. Em dezembro de 2020, eram 291 mil. Em dezembro de 2021, o número caiu para 263 mil desempregados. O recuo agora em 2022 deve ser ainda maior, caso seja mantida a alta no número de vacinados. É que, havendo mais pessoas vacinadas, isso aumenta o fluxo de venda, tanto em lojas de shopping, como também em lojas de rua. É um ciclo virtuoso, né? A pessoa se sente mais segura, vai para o comércio, acaba comprando alguma coisa, que aumenta o faturamento do comerciante, que fica mais seguro para contratar. Vicky, se o desemprego está diminuindo, esse é mesmo um sinal de que os comerciantes estão começando uma recuperação? Sim, Felipe, tem comerciante que já percebeu, né, esse aquecimento na economia e decidiu tirar aquele novo negócio do papel. Nós conversamos com uma empresária que atua no ramo de moda infantil. Ela tem uma loja de moda infantil e decidiu ampliar o negócio, abrir uma nova loja agora para atender o público teen. Então ela teve que contratar mais funcionários, o que ajudou e muito, né, essas pessoas que estavam desempregadas a se recolocarem no mercado de trabalho. Ela também mandou um vídeo pra gente, vamos ouvi-la. Além de a gente ter contratado novas funcionárias, gerando emprego, a gente também ajudou aí com a geração de renda aqui para o nosso Distrito Federal. Com isso, as funcionárias vendo essa nova oportunidade para elas, foi muito bom, porque elas estão extremamente engajadas, elas estão extremamente colaborativas e elas se sentem fazendo parte da empresa, porque sabem que nós estamos no mesmo barco, todas estamos remando contra a maré, mas sempre com a esperança de que tudo vai dar certo e que tudo isso vai passar, graças a Deus agora, principalmente com o resultado positivo que está tendo aí das vacinas aqui no Distrito Federal. Tomara, né, gente? Vicky, muito obrigado pelas informações. Tomara que a gente consiga ampliar a vacinação aqui no Distrito Federal, até para atenuar os riscos de uma complicação que está chegando por aí. O Brasil já tem hoje 5 casos confirmados de uma subvariante da Omicron. Essa mutação do coronavírus já foi identificada também lá na Europa. Os casos foram confirmados pelo Ministério da Saúde. Até este sábado, foram 2 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo e 1 em Santa Catarina. Nenhum dos infectados tinha viajado para a Europa, onde a subvariante também foi encontrada. 2 regiões do estado, tanto em Guarulhos quanto em Sorocaba, 2 pacientes que apresentavam sintomas gripados leves, ou seja, sintomas absolutamente leves, sem histórico de viagem, são pessoas que estão bem. O Ministério da Saúde afirma que a subvariante BA2 não interfere no diagnóstico em laboratório e não compromete a eficácia das vacinas. A pasta informou também que ainda não existem evidências de mudanças na forma de transmissão ou no quadro clínico do paciente. Para esta infectologista do Hospital Regional da Asa Norte, que é referência no tratamento da Covid-19 no Distrito Federal, essas mutações são comuns por serem uma forma de defesa do vírus. Ela não é mais grave, sim, ela é mais transmissível, importante é que se detecte, né, para a gente poder mensurar quantas pessoas estão doentes, fazer plano de ação com base na quantidade de pessoas doentes, né, e poder sim, né, incentivar a vacina, porque a vacina ainda é eficaz contra essa ou qualquer outra variante. Vem cá, o que vocês fazem quando um anel fica preso no dedo? A aliança, talvez. Coloca a mão debaixo da torneira até que ele saia, passa um óleozinho, pois um adolescente de 17 anos teve que pedir ajuda do corpo de bombeiros depois que o dedo dela inchou por causa de um anel. É dele ou dela? O jovem foi direto ao quartel dos bombeiros para buscar ajuda. O dedo já estava bastante inchado, meu Deus, coitado, por causa desse acessório. A equipe de socorro teve que serrar o objeto enquanto resfriava o anel com água, por causa do aquecimento da lâmina de metal. A operação durou cerca de 15 minutos, mas parece que o dedo do menino foi preservado. Que susto, hein? E que o brasileiro está sentindo no bolso a alta do preço dos alimentos. Isso a gente fala aqui todo dia, né? Basta você ir para o mercado, basta você abastecer o carro para você sentir
a vibe negativa da inflação que está pairando no ar. Agora, tem um outro setor que foi muito afetado, você deve ter percebido também, é o dos animais de estimação. O preço da ração para cachorro, por exemplo, aumentou quase 30%. A Maísa, tutora do Marvin, está gastando mais com a alimentação do cãozinho. Não é porque o bichinho esteja mais faminto não, viu? É que a ração dele subiu de preço mesmo. Mensalmente, assim, a gente está gastando mais ou menos 20% a 30% mais do que a gente já gastava antes. E isso pesa um pouquinho no orçamento, né? Mas a gente não deixa de comprar ração para ele, que é a ração boa para ele. Esta empresária, que é dona de uma loja especializada em alimentação para pets, confirma o que disse a Maísa e conta que vários produtos subiram de preço. Eu tenho produtos aqui que em 4 meses tiveram 3 aumentos. Que eu pedia, toda semana ele chega para mim, eu pedia 10, 15 caixas, eu hoje peço por semana uma caixinha. Tá? Por quê? Porque as pessoas sentiram um aumento tão grande que elas resolveram diminuir. Então, o consumo diminuiu muito. De acordo com o IBGE, em 2021, a inflação dos alimentos para animais de estimação superou a dos humanos. Rações e petiscos para essas fofurinhas aqui subiram quase 24%. Uma alta 3 vezes maior do que a comida consumida pelos humanos no mesmo período. E não foi só a alimentação dos animais que subiu no ano passado. No caso dos serviços, o movimento se repetiu. Tratamentos de pets em clínicas ficaram 6% mais caros, ultrapassando o reajuste dos serviços médicos e dentários, que parou na casa dos 4%. Diante do cenário de alta, este especialista dá dicas do que fazer para minimizar os gastos na hora de cuidar dos bichinhos. Evitar os mimos nesse momento de crise, comprar produtos e não comprar marcas, comprar em grandes varejistas, comprar pela internet, comprar no atacarejo. Se possível, fazer o banho, dar o banho em casa, fazer a tosa em casa. Quem também está dando um jeitinho para economizar é a Maísa, a tutora do Marvin, o cãozinho da raça Corgi que você conheceu no início da reportagem. Tanto que agora a gente está comprando os pacotes maiores, que a gente comprava um pacote menor, mas aí o preço proporcional vale mais a pena. Sabendo armazenar, dura e atende nosso bolso e atende o paladar dele também. O educador financeiro está pedindo para o pai e para a mãe de pet cortar o mimo do cachorro. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. A pessoa corta o mimo da criança, corta o mimo da esposa, corta o mimo dela própria, mas não corta o mimo do cachorro. É complicado, tal do pai e da mãe de pet se endivida no cartão de crédito, mas compra o tal do ossinho que o cachorro gosta, né? Incrível. Ainda no assunto de economia, os parlamentares buscam apoio lá no Congresso para uma proposta de emenda à Constituição que vai permitir reduzir os impostos dos combustíveis sem a compensação fiscal. Compensação fiscal é aquele negócio, para diminuir o imposto aqui tem que apontar de onde vai vir a receita. Se diminuir um, tem que aumentar o outro. Só que para entrar nessa discussão, a PEC precisa da assinatura de 171 deputados e 27 senadores. Por isso, a base do governo na Câmara está acolhendo assinaturas. A PEC, redigida pela Casa Civil, estabelece que o governo federal, estados e municípios possam reduzir ou zerar as alíquotas dos impostos sobre todos os combustíveis. A proposta foi apresentada pelo deputado Cristino Áureo, aliado do Planalto. O texto não teve aval do Ministério da Economia, que defende uma proposta mais conservadora, com redução dos tributos somente para o diesel. A principal crítica da equipe econômica é a consequência para as contas públicas. Com a proposta de emenda à Constituição, o rombo pode subir para 149 bilhões de reais. Durante um evento em Brasília, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reagiu e, em tom de desabafo na presença do presidente Jair Bolsonaro, defendeu o governo e a equipe econômica. Dream Team é o nosso. O time dos sonhos é o nosso. Só queria deixar esse recado, agradecer ao presidente, que é o líder desse time. Além da proposta do governo, outros 2 projetos que pretendem diminuir o preço dos combustíveis também devem ser levados ao plenário do Senado ainda neste mês, após um acordo de líderes e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. O líder do governo na Câmara nega atrito com a equipe econômica por causa da PEC. Não é uma divergência
é uma contribuição para o debate. Nós não temos nenhuma dificuldade, vai ser útil para o debate que todos se manifestem sobre a PEC. Para Juliana Damasceno, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a medida, caso aprovada, pode piorar a situação fiscal do país. A gente pode querer zerar as alíquotas agora, justamente com o objetivo de amenizar a pressão sobre os preços e de derrubar a inflação, e no final das contas o efeito é justamente o oposto. De volta às nossas notícias locais, um muro de arrimo caiu sobre uma casa aqui no Distrito Federal. Quando as equipes dos bombeiros chegaram, eles viram que o desabamento aconteceu em uma encosta íngreme e que a casa atingida estava logo abaixo do muro. Ela já havia sido interditada pela Defesa Civil, então, felizmente, ninguém se feriu. O órgão teve que interditar mais 5 casas que também se encontravam numa região de risco. As 7 famílias que moram nesses locais foram para casas de amigos e parentes. Coitadas, né, gente? Olha, eu vou entrar agora num assunto importante, a gente vai falar sobre o concurso público que abriu aqui no Distrito Federal. Tem vagas autorizadas para 3 áreas, eu já vou trazer essa informação para você, mas antes disso, 12h40, eu queria que você participasse do jornal junto com a gente na nossa enquete do dia. Você sabe como é que você faz, né? Pega a câmera do seu celular e aponta para o QR Code que vai aparecer aqui no cantinho. A pergunta de hoje, eu acho que a resposta da maioria vai ser sim, que é o sonho da pessoa, mas a gente se surpreende aqui às vezes, né? Por isso eu te pergunto, ser concursado é o seu sonho? Você tem como objetivo passar num concurso público, ser servidor público? Tem 4 opções de resposta para você hoje, ó. Sim, pela carreira e pela estabilidade. Seria tudo para mim. Você marca essa opção se você, por exemplo, sonha em ser um policial, ou seja, só tem como ser policial se você for servidor público, ou seja, seu objetivo profissional só se realiza no serviço público. A segunda opção é assim, olha, eu até queria fazer outra coisa da minha vida, mas pela estabilidade de carreira e pelo salário eu passaria num concurso, né? Porque o concurso resolve a vida de muita gente. Aqui é aquela pessoa que sonha em, por exemplo, ser bailarina, mas pensa, nossa, vai ser difícil demais ganhar a vida dançando, então eu até queria dançar, mas vou passar no concurso público, vai ser melhor para mim. Terceira opção é a seguinte, não, malta, não quero ser concursado público não, meu maior sonho é prosperar com o meu próprio negócio, para você que tem um espírito empreendedor. E a quarta opção é para quem não quer nem ser o próprio patrão, nem servidor público, que diz para mim que, ó, quer saber? Não é meu sonho, porque eu estou satisfeito com o emprego que tenho. Ronald Veiga, você pode ser honesto comigo, hein? O que você gostaria de... Qual que é seu sonho? Prosperar com seu próprio negócio? Beleza, pode marcar e enviar. Você que está em casa vai respondendo, o QR Code está aqui na tela. E por que a gente está colocando este assunto aqui no jornal? A gente já mencionou agora há pouco que a vacinação aqui no Distrito Federal ajudou a criar vários empregos no comércio. É uma boa notícia, lógico, mas milhares de brasilienses ainda sonham com um trabalho e os que sonham alto querem a estabilidade do serviço público, né? Vitória Mello volta com a gente. Vic, tem 2 concursos do GDF que foram recém-autorizados, não é isso? Isso, Felipe. Na verdade, são 3 carreiras distintas, viu? Que a Secretaria de Economia do Distrito Federal autorizou a realização das provas para que sejam feitas o quanto antes, viu? Para preencher essas vagas que estão precisando aqui no Distrito Federal. Uma é para a área do ensino, carreira de magistério e assistência à educação. Ao todo, serão ofertadas 4.254 vagas, a maioria para professor de educação básica. 776 professores serão chamados para contratação imediata para o cargo de professor de educação básica, mais cadastro reserva de 3.104 vagas. Com a autorização, com essa autorização da Secretaria de Economia do Distrito Federal, agora a Secretaria de Educação já pode contratar uma empresa para a realização desse concurso. Felipe. Polícia Civil e Polícia Militar também tiveram um ok da Secretaria de Economia para abrir concurso, né, Vic? Sim, eu vou falar primeiro da Polícia Civil, concurso para delegado. Olha só os valores do salário de delegado, viu? A remuneração para o cargo varia de R$ 18.100 terceira classe a R$ 24.600 na classe especial. Os servidores também têm direito a benefícios como auxílio alimentação, auxílio creche e plano de saúde. Para concorrer a uma vaga, é necessário ser formado em direito e ter
ter 3 anos de prática jurídica ou, se não, prática policial, atuação de atividade policial. Mas para se tornar delegado não é nada fácil não é simples não, são 9 etapas nessa prova. Entre elas, prova de conhecimentos gerais, específicos, prova discursiva de conhecimento jurídico, avaliação de capacidade física e sindicância da vida pregressa do candidato. Ou seja, se a pessoa está fazendo coisa errada, já é desclassificada logo, rapidinho desse concurso. A PCDF vai contratar 50 delegados de forma imediata e outros 100 vão para o cadastro reserva. Poucas vagas, né, Felipe? Já que a expectativa para esse concurso é de milhares de inscrições. Então, olha só, 100 vagas para cadastro reserva e 50 vão ser contratados de forma imediata. Já para a Polícia Militar do Distrito Federal, o número de vagas é bem maior. 2.100 soldados devem ser chamados nesse próximo concurso. A previsão é que os aprovados, né, ingressem já na corporação da PMDF a partir de setembro do ano que vem, setembro de 2023. O salário inicial de um soldado de 2ª classe na corporação é de R$ 4.400 mais auxílios. Para esse cargo também de soldado da PMDF é necessário ter o ensino superior, Felipe. Então, quem está estudando, chegou a hora, né? Chegou a hora de realizar o sonho. Eu acredito que seja o sonho de muita gente, principalmente aqui em Brasília, né? Passar em um concurso público, tá aí a oportunidade. Eu volto com você. Pois é, e o legal da gente trazer essa informação agora para as pessoas é o seguinte, como a Vitória mencionou, os 3 concursos foram autorizados, ou seja, a Secretaria de Educação, a Polícia Militar e a Polícia Civil podem agora começar aquela contratação da banca que vai realizar a prova. Ou seja, você que está em casa, quer passar nesse concurso, dá tempo de estudar, porque ainda vai ser lançado o edital e depois tem um prazo para a realização das provas. Não é nada para amanhã, não. Dá tempo de pegar firme nos estudos e quem sabe, conseguir uma vaga. Obrigado, Vicky. Eu vou terminar aqui esse bloquinho dando o resultado da nossa enquete. Eu imaginei, tá, que já seria isso. 48% dos nossos telespectadores dizem que sim, ser concursado é o meu sonho, pela carreira e pela estabilidade, seria tudo para mim. 30% dizem que o sonho é prosperar com um negócio próprio. Ó que veia empreendedora, 30% dos telespectadores. 17% são daqueles que falam assim, olha, eu até queria fazer outra coisa, mas sonhos não pagam contas. Então eu quero passar num concurso. E 5% diz, não é meu sonho, eu tô muito feliz com o meu emprego. Deixa eu ver os comentários, olha só. Daniela Vitória, um sonho, passar no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Caio Santos, de Taguatinga Sul, um concursado com certeza pode trabalhar na área que quer e depois fazer outra coisa. Eu, por exemplo, quero fazer faculdade de artes cênicas. Boa sorte para você, Caio. Eduardo de Águas Lindas, não é o que eu quero para o meu futuro. Então estou focando para ter o meu próprio negócio, sabendo que os concursos públicos são bem disputados e de difícil acesso. É verdade, dificílimo passar numa prova. E um anônimo, meu sonho é fazer o curso de podologia, mas no momento ficou tão difícil que eu não tenho condições de pagar um curso de podologia. Entendi. E o outro, meu sonho é passar no concurso da Polícia Militar. Obrigado a todos vocês pela participação, viu? Agora uma notícia que a gente gostaria de não dar, mas adianta tapar o sol com a peneira? Não. A realidade que a gente vive é essa. Por ciúmes, um homem de 35 anos de idade esfaqueou a companheira, 3 amigas que estavam com ela e uma criança de 8 anos de idade. Essa barbárie aconteceu na noite de sábado em Samambaia e esse homem foi preso em flagrante. O crime ocorreu por volta das 22 horas. Quando os policiais militares chegaram ao local, se depararam com um cenário de terror. As 5 vítimas estavam esfaqueadas, sendo 3 delas em estado grave, incluindo a criança. Elas foram encaminhadas para os hospitais mais próximos do local do crime. Isadora de Souza, de 8 anos, filha de uma das mulheres, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. De acordo com a polícia, Adenilson mantinha um relacionamento com Eudicilene de Souza há cerca de 2 anos. Na delegacia, ele confessou o crime. Disse que resolveu matá-la porque durante uma discussão na noite de sábado, ela teria dito que iria se relacionar com outros homens. Adenilson então esfaqueou Eudicilene e as amigas que tentavam ajudá-la. Adenilson não tinha antecedentes criminais e nunca tinha agredido Eudicilene. Apesar disso, o casal vivia um relacionamento bastante conturbado. Ele foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de feminicídio e Lei Maria da Penha. Não é isso que acontece normalmente, né?
Normalmente o agressor de mulher não mata como primeira atitude violenta com a companheira. Mas nesse caso parece uma exceção. Nesse assunto, o repórter Paulo Vitor Tatuzinho fala com a gente agora ao vivo. Ô Tatu, qual que é o próximo passo? O Adenilson não tinha antecedentes criminais, nunca tinha agredido a Eudicilene antes. Será que ele pode ser solto em breve, depois de tudo que fez? Foi preso em flagrante. É com você, Tatu. Pois é, Malta, a tragédia é essa que comoveu e, lógico, chocou os moradores aqui da região administrativa de Samambaia, porque o caso aconteceu na QR 409, Samambaia Norte, né? Ontem, no sábado mesmo, à noite, o crime foi por volta das 10 horas, quando esse Adenilson dos Santos, de 36 anos, ele, né, perturbado de alguma forma, pegou uma faca, chegou até essa residência onde estava a esposa dele, Eudicilene. Ali ele foi com o alvo na Eudicilene, mas ele acabou esfaqueando aí 4 pessoas, além da esposa, a companheira dele. Entre essas pessoas, a criancinha, né, Isadora, de apenas 8 anos. Agora, o triste, lógico, deixando as faqueadas no chão, né, a faca ao lado de uma das vítimas, ele tentou fugir. Mas nas proximidades ele foi abordado por moradores, né, da região que conteram ele até a chegada de uma equipe do GTOP, o GTOP 31, o grupo tático, né, operacional aqui de Samambaia, que atua, que faz a segurança aqui de Samambaia, chegou até a prisão do Adenilson, levando ele até a delegacia. Até então, Malta, nessa história, só para entender, ele foi levado pelos policiais até a delegacia, ele iria responder por tentativa de homicídio, lesão corporal e Lei Maria da Penha. Mas só que, infelizmente, a pequena Isadora, ela passou por procedimentos médicos, não resistiu e morreu. Até agora, a informação que nós temos é que 2 já receberam alta, entre elas a mãe da Isadora, mas só que 2 seguem internadas. A Eudicilene, a companheira do Adenilson, e a avó da Isadora, a avó materna. Tenente Andrade, que história é essa, hein? Foi sábado, 10 horas da noite, né? Vocês receberam o chamado mais ou menos 10h30, quando vocês foram até o local, mas rapidamente chegaram até a prisão do Adenilson. Como é que foi essa prisão em flagrante? Boa tarde para o senhor. Bem-vindo ao SBT. Exatamente, boa tarde. Então, a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do GTOP 31, aqui da região administrativa de Samambaia, logrou êxito em prender esse autor. Ele tinha ido até a casa da vítima, feito todas essas vítimas, além da criancinha, que infelizmente veio a falecer. Então, ele tentou fugir dessa prisão, então foi alcançado ali pelos policiais, aproximadamente 2 ruas, 2 quadras próximo ali da residência. Alguns populares tinham contido esse autor até a chegada da polícia, então, que efetuou a prisão e conduziu o autor até a 26ª delegacia. Agora, tenente, o Adenilson, ele demonstrava transtornos na hora da abordagem de vocês da Polícia Militar? Porque assim que vocês chegaram, os moradores já tinham contido ele por conta já dessa tragédia que aconteceu, né? Sim, ele apresentava estar visivelmente embriagado e alterado. Então, ele mesmo explicou que estava fora de si, que não se lembra de muitas coisas que ele acabou fazendo. Tenente, pela experiência do senhor na Polícia Militar, o foco dele ali no dia da tragédia seria a esposa dele, a companheira a Eudicilene, de 50 anos? Isso, até conforme relato do próprio autor, o objetivo era, assim, atacar ali a vida da esposa, e no surto psicológico dele ele acabou fazendo outras vítimas, além da criancinha Isadora. Agora, até então, ele não tinha nenhum histórico de passagem pela polícia, pelo que a gente pôde apurar, né? Não, a princípio não. Ou seja, um cidadão até então ilibado, acabando agora... Agora vai responder aí pelo crime de homicídio, além das lesões corporais e a Lei Maria da Penha contra a sua esposa ali também. Agora, tenente, a gente sabe que assim que você chegar até a prisão dele em flagrante, ele foi imediatamente conduzido para a delegacia aqui da área de Samambaia Norte, que é a 26ª DP. Ele, segundo informações, teria passado por uma audiência, teve a prisão convertida em preventiva. Tem essa informação? Essa parte mais da questão judicial, isso aí vai ser realizado em âmbito judicial da Polícia Judiciária. Agora, como é que fica ali, pela região que vocês atenderam essa ocorrência? É um local perigoso? Como é que é a situação ali da QR-409? Então, a Polícia Militar ela tem trabalhado diuturnamente na prevenção e repreensão da criminalidade. Mas, principalmente agora, final do ano, começo de ano, realmente teve uma crescente aí na criminalidade e a Polícia Militar continua trabalhando diuturnamente.
E aí, Malta, alguma pergunta a fazer para o Tenente Andrade, Malta, do GTOP 31, que foi quem atendeu, primeiro chegou, né, nesse local, sábado, por volta das 10h30, chegando até a prisão em flagrante do Edenilson, que foi imediatamente preso em flagrante e levado até a delegacia após cometer essa tragédia, esfaquear de uma vez só 5 pessoas, entre essas pessoas, uma criancinha, né, Isadora, de apenas 8 anos de idade, que infelizmente não resistiu e acabou morrendo, viu, Malta? Só te agradecer mesmo, Tatu. Obrigado, viu, pela participação e pelas informações que a Polícia Militar trouxe pra gente ao vivo. Valeu. Olha só, aconteceu de novo, tá? Um homem de 36 anos morreu afogado no Lago Paranoá, perto da ponte JK, no sábado. A vítima, identificada como Valdemar Viana Nunes, entrou na água por volta de 1h da manhã, quando desapareceu. Um amigo dele acionou o corpo de bombeiros, que utilizou 15 militares, uma lancha, uma moto aquática e 3 viaturas nas buscas. Após aproximadamente 15 minutos, a vítima foi retirada da água, sendo aplicado o procedimento de reanimação. Ela foi transportada em estado crítico ao hospital de base, onde foi constatado esse óbito. A gente sempre fala aqui e pede para tomar cuidado no Lago Paranoá, porque a água é traiçoeira, viu, gente? A Polícia Civil prendeu o autor de 4 furtos de bicicletas ocorridos nos dias 3 e 4 de janeiro em vários blocos de um mesmo condomínio residencial lá da 912 Norte. O autor atuava sempre da mesma maneira. Ele arrombava os bicicletários dos prédios e furtava as bicicletas, várias de elevado valor de mercado. Na delegacia, o homem confessou a prática de todos os crimes. Ele já tinha 6 indiciamentos por furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tendo sido preso em flagrante 4 vezes. A última em 28 de setembro de 2021 e estava solto, né, o bonito? Em todos os casos, a motivação seria arrecadar dinheiro para compra de drogas. Se condenado agora, vamos ver se vai, o criminoso pode pegar uma pena de até 8 anos de prisão. Será? Boa notícia para quem está precisando de atendimento odontológico, de fisioterapia ou de outras especialidades. Uma universidade particular aqui do Distrito Federal abriu vagas para atendimentos gratuitos. A Kátia Gomes tem as informações. Kátia, como é que a pessoa faz para poder ser atendida? Oi, Malta, é bem simples. A pessoa ela precisa se inscrever pelo site da universidade, que é o ucb.católica.edu.br. Então, são diversos atendimentos, como você disse, tem odontológico, de fisioterapia e também atendimento ambulatorial. Nos atendimentos ambulatoriais, tem as especialidades cardiologia, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, pediatria e várias outras especialidades. Em relação ao atendimento odontológico, eles vão atender crianças adolescentes, né? A partir de 13 anos de idade, e a inscrição pode ser feita entre os dias 10 e 13 agora de fevereiro. E aí, nesse caso, tem um detalhe. Até o mês de novembro, eles vão fazer uma triagem e selecionar as pessoas que serão atendidas, né? Nesse caso de odontologia, vai ter tratamento é isso, exatamente. Vai ter... O que acontece? No de odontologia, a pessoa ela vai receber o tratamento, isso é de graça. Só que ela vai precisar pagar a radiografia e também as próteses. Já em relação ao tratamento de fisioterapia, as pessoas vão receber, no caso de ortopedia, traumatologia, neurologia e geriatria. Bom, reforçando, esses atendimentos são gratuitos, os alunos que vão dar essas consultas, só que eles serão acompanhados dos professores. Volto com você, Malta. Obrigado, Kátia. Deixa eu ir com Deus. Tchau.